Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, turma, tudo bem? Vamos para mais uma live MP desse paraíso aqui. Vamos ver se vai funcionar, né? Porque a internet aqui é bem limitada. Então vamos ver se vamos ter estabilidade suficiente para funcionar essa internet. Beleza? Vamos, nossa live MP. Quinta-feira da semana passada tivemos nossa live. E hoje eu queria dar sequência no que a gente começou a falar ali. Inclusive o Provérbios de hoje, Provérbios 17, do dia 17 de dezembro, fala um pouco sobre isso. Acabei de postar aí sobre a importância de ter sabedoria ao falar, né? Ao tomar cuidado com abrir a boca, né? Lá no livro de Tiago vai dizer isso, né? Da mesma boca não se pode sair palavras de bênção e palavras de maldição, da mesma fonte não sai água doce e água amarga. A gente falou muito sobre isso também, sobre Provérbios na última quinta-feira, que o insensato, e na verdade quando você está numa briga ou quando começa uma discussão, quando começa algo, é como um fogo que ao você colocar lenha, essa briga ela só aumenta. Então nós devemos ser aqueles que tiramos a lenha, certo? Falamos sobre isso quinta-feira. E dando sequência nesse tema, o que eu quero trazer para vocês aqui hoje, para a gente refletir junto, é o que está lá em Lucas 16, do versículo 1 até o versículo 13. Nós vamos falar sobre talvez um dos assuntos mais polêmicos que a gente pode ver no meio da igreja, que é sobre dinheiro, né? Acho que isso, como lidar com isso, né? Como administrar. E aí, tendo um chamado sacerdotal, né, de ministério de negócios, navegar nesse mundo, né, negócios e ministério, talvez seja uma das grandes dificuldades que as pessoas têm a entender isso, né? Até onde entra o ministério, até onde ministério evangelístico, ministério eclesiástico, ministério apostólico, né, esse ministério para levar a palavra e a empresa. O grande segredo, a grande diferença é que isso não se separa, né? Acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que deixar muito claro, é que não existe separação. Assim como não tem separação de CNPJ e CPF, quando a gente fala que nós somos apenas uma pessoa na empresa, nos negócios, na nossa família, na nossa casa, a gente não separa também o que a gente faz, a nossa empresa, o nosso negócio, do nosso cargo ou do nosso ministério eclesiástico. Não existe, não tem como separar, né? Não existe essa separação. Acho que essa é a grande primeira lição aqui, é que aquilo que você faz como um chamado ministerial, eclesiástico, quando um chamado, e aí a gente pode, só para refletir aqui e deixar isso claro, nós temos 5 ministérios que o apóstolo Paulo vai escrever ali, né? Alguns são chamados para apóstolo, outros para profetas, outros para mestre, outros para evangelistas, outros para pastores. Se você não sabe qual é o seu chamado ministerial ainda, uma dica, além de, obviamente, de você refletir na palavra de Deus e com intimidade, para que Ele mesmo revele, eu li um livro do Douglas Gonçalves, que é na rede social ele se posiciona como Jesus Cap, né? No podcast, no projeto dele, que chama Deus Te Fez de Propósito. Quando eu li esse livro, clarificou bastante para mim. E o livro é muito bom, muito didático, muito fácil, muito rápido, muito tranquilo de ler. Então fica uma dica aí para vocês, tá? Ele vai abordar com muito detalhe, mas de uma forma muito leve, muito fácil de entender, muito fácil de ler, sobre os 5 ministérios, ok? Esse livro me trouxe muita clareza. E claro que depois disso é um processo de entendimento contínuo, né? A gente todos os dias está tendo uma nova descoberta, né? Está aprendendo algo novo. Então, Deus Te Fez de Propósito é o nome do livro, tá bom? Então vocês podem ler. E aí, quando a gente vai olhar para isso, voltando para o nosso tema aqui de hoje, vamos voltar lá em Abraão, né? Vamos voltar lá em Abraão, que isso aqui é muito legal, da gente pegar esse contexto histórico. A gente está aqui numa
período de férias aqui com as crianças, e ontem acabou a energia aqui, né? A gente saiu para fora, o céu estava bem estrelado, estava lindo. Aí lembrei da passagem ali de Abraão, né? Quando Deus chama ele para fora da tenda, no contexto de hoje, para fora da sua casa, igual a gente saiu ontem, olhou para o céu e Deus fala para ele: conte as estrelas, né? E aí, isso já era um pedido retórico, né? Que Deus já sabia que ele não ia conseguir contar, e aí ele fala: conta as estrelas, se é que pode contar. É assim que ele dá a instrução: olha, começa a contar. E ele já afirma, né? Se é que você pode. E ele realmente não podia, porque é humanamente impossível contar as estrelas. E aí Deus fala: assim será a sua descendência. E aí, quando a gente olha para isso, você vai entendendo a história ali que estava envolvendo Abraão. Ele tem um período de incredulidade, ele tem um período de falta de fé, porque quando Deus fala isso para ele, Abraão já estava na sua idade avançada, na sua velhice. Sara, sua mulher, já estava também na sua idade avançada, na sua velhice. E, humanamente, leva a um questionamento, né? Pô, minha descendência será tão grande quanto as estrelas, então como isso vai acontecer? Mas ele creu, né? Por isso que é o pai da fé. Ele creu, ele teve fé, ele acreditou nessa palavra, mas não pelo tempo suficiente, né? Acho que aqui a grande lição que a gente tem de Abraão nesse contexto de quando Deus fala para ele que ele seria pai de multidões, que ele deveria contar as estrelas do céu, e assim seria o tamanho da sua descendência. Não é que ele não creu, né? Ele creu, ele teve fé, mas não pelo tempo suficiente. Quando começou a demorar, ele começou a duvidar, ele começou a ter credulidade, ele começou a ter pouca fé quando começou a demorar, porque a gente normalmente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, né? Então, quando a gente tem algum tipo de direcionamento de Deus, alguma palavra, a gente quer no nosso tempo, e aí começa toda a nossa ansiedade humana em querer fazer com que as coisas aconteçam no nosso tempo. E aí Abraão foi dar seu jeitinho, né? Falou: olha, se Deus falou. E a fé de Abraão, ela era tão grande que não é que ele duvidou que ele seria pai de multidões, ele só duvidou do como, né? Em algum momento ele teve dúvida do como. Como isso vai acontecer? Pensa no mosquito, meu Deus do céu. Como isso vai acontecer? E aí, isso aqui é legal de falar. Quando Deus fala isso, ele dá uma visão, né? Deus fala assim: ó, você vai ser, isso é uma visão, isso vai se cumprir. E aí ele começa a duvidar do tempo, né? Ele começa a ter pressa. Aí ele quis colocar um como. E toda vez que a gente tenta colocar um como em uma visão de Deus, bem provável que a gente vai errar, sabe? Essa pergunta, né? Mas como que isso vai acontecer? Normalmente Deus não vai clarificar isso pra gente. Normalmente Deus não vai mostrar o como. E é isso que nosso entendimento humano deixa a gente louco, sabe? Porque Deus dá a visão, Deus fala o que vai acontecer, a gente até tem o entendimento do porquê, só que a gente não tem o entendimento do como, e muitas vezes nem do pra quê. E aí a gente começa a dar o nosso jeitinho do nosso como. Assim como Abraão foi pegar uma de suas servas, Sara foi pegar uma das suas servas para falar, para deitar com Abraão, para que aquele porquê e aquela visão começasse a se cumprir no como deles. E por que eu estou falando isso, sendo que eu comecei a live falando sobre Lucas 16, sobre a questão do dinheiro? Porque se a gente for olhar para hoje, até as brigas que acontecem no Oriente Médio, brigas da Síria com Israel, e o que tem acontecido é uma briga de irmãos até hoje, né? Milhares de anos depois, uma briga de irmãos. Uma briga que por causa de uma promessa de Deus, alguém que quis entender o como Deus iria fazer, antecipou um tempo.
Toda vez que a gente for antecipar o tempo de algo que não é para acontecer e nós colocamos o nosso dedo em uma promessa e queremos antecipar o tempo, a gente vai pagar por isso. Um exemplo muito óbvio, né, muito claro disso é, por exemplo, quando você não tem dinheiro suficiente para comprar um carro, mas você quer comprar, você não está no tempo suficiente para comprar, você vai lá e financia esse carro. Você está antecipando algo. Você não tem o recurso suficiente, você quer antecipar esse tempo, você paga por esse tempo. O que a gente não tem essa consciência é que todas as vezes que a gente quer antecipar algo na nossa vida, que a gente não está preparado para aquilo, ou que a gente não tem capacidade de colocar as mãos naquilo agora, você paga por isso. Então, se eu não tenho dinheiro para comprar um carro agora, e eu quero antecipar esse tempo, eu quero ter esse carro que daqui 3 anos eu teria um dinheiro. Se eu começo a separar X quantia do meu salário por mês, e eu projeto que daqui X tempo eu vou ter esse dinheiro, se eu quero antecipar esse tempo, pegar 3 anos para frente e trazer para o agora, eu vou ter que pagar por isso. Eu vou ter que pegar o dinheiro lá do futuro, daqui 3 anos, e trazer, que a gente chama de valor presente. Isso não é de graça. Isso vai impactar em custo, isso vai impactar em juros, isso vai impactar em um preço que você vai ter que pagar por trazer esse dinheiro do futuro para o agora. E assim é para tudo. Assim é para um esporte que você está fazendo, que você não se preparou o suficiente e você quer trazer do futuro para agora, você vai pagar um preço, seu corpo vai pagar um preço. Isso é para relacionamento, isso é para bens materiais, isso é para tudo. Todas as vezes que a gente quer antecipar algo que para nós é para o agora, mas que nós não estamos preparados para isso, a gente vai pagar um preço. E assim foi na história, quando a gente volta milhares de anos atrás com Abraão, quando ele tem Ismael. E ali nasce um filho por uma antecipação do tempo de Deus, que Deus tinha falado que ia acontecer, por uma antecipação do como. Eu não sei como isso vai acontecer, então deixa eu dar meu jeito. Ali nasce o filho da antecipação do tempo. Longa história, a gente chega até Isaac, o filho da promessa. E a promessa ela só acontece na vida de Abraão quando ele resolve deixar para trás tudo aquilo que era para ele deixar. Tudo aquilo que não nos pertence, tudo aquilo que já é para a gente deixar para trás, todos os nossos hábitos ruins, vícios, amargura, murmuração, inveja, até justiça que a gente quer fazer com a própria mão, até direitos que nós queremos e falamos, nós temos direitos disso, direitos daquilo. Tudo isso que a gente deve deixar para trás para viver o tempo da promessa e para viver o tempo daquilo que Deus tem e prometeu. Quando a gente não deixa para trás, esse tempo não chega, a gente não destrava. E vamos lembrar da história que a gente estava contando aqui, quando fala deixa, né, no hebraico essa palavra é linda, que chama lesh leha, que é saia de dentro de ti mesmo, né? Saia para fora de ti mesmo. Ou seja, quando Deus fala para Abraão, sai de sua parentela, de sua terra, para um lugar que eu te mostrarei, essa palavra em hebraico é lesh leha. E para você sair para fora, você tem que sair de dentro de você mesmo, né? Você tem que olhar para você e entender aquilo que você tem, aquilo que você carrega, olhar para o seu passado, para suas crenças, para suas limitações, para os seus vícios, para aquilo que está te travando, para viver o tempo de Deus, para viver o próximo nível. De dentro para fora, sabe? Olhar primeiro para você e falar, cara, o que eu não posso levar nesse novo tempo? Quais são as mesas, quais são os ambientes, quais são as pessoas, quais são os sentimentos, quais são as manias, quais são os hábitos, quais são os confortos que eu estou me acostumado, que eu não posso levar para esse novo tempo. E ali a figura de Ló é tudo isso, sabe? Quando Abraão leva Ló, ele fala, não, peraí, deixa eu dar meu jeitinho, de novo, deixa eu colocar meu como. Olha, eu sei que existe uma promessa, mas deixa eu tentar ajudar Deus, né? Deixa eu colocar do meu jeitinho aqui, deixa eu tentar dar uma mãozinha para Deus.
Mas como é que eu vou sair sozinho? Como é que eu vou largar esse hábito que eu tanto faço há tantos anos, né? Como é que eu vou parar de fazer isso que eu estou tão acostumado? Não, deixa eu dar meu jeitinho. Mas eu vou ter que sair dessa mesa, eu vou ter que sair desse grupo de WhatsApp, eu vou ter que parar de andar com essas pessoas. Tudo isso são dúvidas e crenças que vão sendo colocadas na nossa cabeça quando a gente tem que viver um novo tempo, quando a gente tem que viver uma promessa, quando a gente tem que acessar novos lugares, novos ambientes, uma nova mentalidade, algo novo de Deus. Tudo isso vem à tona. Não, mas eu não posso sair desse lugar, eu não posso sair dessa. Eu conheço essa pessoa há 30 anos, eu sou amigo desse cara tem 30 anos, como que eu vou largar essa amizade agora? E às vezes Deus fala, olha, até aqui foi bom, mas daqui para frente essa pessoa ela não está no futuro com você. Eu já fui lá na frente, eu já fui no futuro. Eu já vi quem vai estar com você. Eu já vi que para esse novo tempo eu vou trazer alianças novas, eu vou trazer pessoas novas, eu vou trazer ambientes novos, eu vou trazer lugares novos. Para esse novo tempo que eu vou te colocar, não cabe mais esse tipo de vestimenta, não cabe mais esse tipo de comportamento, não cabe mais essas pessoas, não cabe mais esses lugares. Mas a gente quer dar nosso jeitinho, a gente quer levar Ló. E olha só, a promessa seria pai de multidões, a promessa seria conte as estrelas, se é que pode contar. A promessa seria você terá uma geração maior que o grão de areia dessa terra. Mas essa promessa não se cumpriu. Eles vão dar o jeitinho deles e tem Ismael. E a vida vai seguindo e eles vão andando. E não tem promessa, não tem geração, não tem filho. Por quê? Até a hora que Abraão deixa todas as coisas para trás, as coisas velhas, né? Como o apóstolo Paulo vai dizer, esquecendo das coisas que para trás ficam. Não olhe mais para trás, sigo para o alvo, sigo para frente, sigo olhando a promessa, sigo olhando para Cristo, sigo olhando para aquilo que Ele tem, que Ele já me mostrou, que Ele já me falou. Porque toda vez que a gente quer olhar, dá uma olhadinha para trás, toda vez que a gente quer trazer um velho hábito, toda vez que a gente quer acessar um novo tempo, uma nova promessa, mas trazendo na nossa mochilinha alguma coisa que já era para a gente ter largado para trás, Isaac não nasce. A promessa não nasce. E olha, nós estamos debaixo do ministério, acho que eu já falei isso para vocês, até já postei isso. Eu e minha esposa estamos debaixo de um ministério internacional ordenado pelo ministério do Dr. Bill Hamon, né? Do apóstolo profeta Bill Hamon. São mais de 500 mil pessoas debaixo da cobertura dele. Um ministério presente em mais de 100 países. E estudando todos os seus materiais, estudando os livros dele, estudando esse ministério apostólico profético. Uma das coisas que me deixou com muito temor é isso. Nós podemos morrer sem que uma promessa de Deus se cumpra na nossa vida. Já pararam para pensar nisso? Porque uma coisa é quando a gente se enche de esperança e fala, todas as promessas vão se cumprir, Deus não falha, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e as promessas vão se cumprir, as promessas de Deus se cumprem, as promessas de Deus nunca falharão. Verdade? Verdade? Se depender dele, naquilo que ele te prometeu, no caráter de Deus, a promessa dele não falha, a palavra dele não volta vazia e tudo vai se cumprir. E se não se cumprir, a culpa não é dele. E se não se cumprir, a responsabilidade não é dele. E caso não se cumpra, você pode ter certeza que é por sua causa. Porque uma promessa de Deus é sim bem capaz de você morrer e ela não se cumprir na sua vida. Mas Deus não falou? Não tem que se cumprir todas as promessas de Deus? Então, desde que você siga a obediência, desde que você ande em retidão, desde que você alinhe seu coração ao coração de Deus, desde que você ande debaixo do favor de Deus, desde que você deixe as coisas para trás que Deus falou para você deixar, desde que você não tenha incredulidade. Quer pegar outra? O povo saiu do Egito, cara. Não tinha uma promessa da terra prometida? Por que só 2 entraram? Por quê? Por que só Josué e Caleb entraram? Por que existe uma promessa para tanta gente e só 2 entram? Por que ao ter a promessa sobre a vida de Abraão demora tanto tempo para que essa promessa se realize em Isaac? Por quê? Enquanto nós não obedecemos
totalmente, na plenitude, aquilo que Deus ordenou, a promessa não se cumpre. A promessa não se cumpre. Então é muito bonito nós nos carregarmos de esperança, e ok, tudo bem. Vamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Isso é importante. Importante nos enchermos de esperança. Mas mais importante do que nos enchermos de esperança é termos atitude e fazermos aquilo que nos é pedido. Porque a decisão só depende de nós. Ló representa isso. Ló representa velhos hábitos. Ló representa insegurança. Ló representa deixa eu dar meu jeitinho. Ló representa não posso largar essas pessoas. Não, Ló representa não, mas isso aqui são meus amigos de 30 anos. Ló representa as mesas. Ló representa o grupo de WhatsApp. Ó, forte, estou falando da história de Isaac. Entrou Isaac Saulo aí, Isaac.Saulo. Abraço, Isaac. Estamos falando sobre seu nome, sobre a promessa. E quando a gente deixa todas essas coisas para trás, quando a gente realmente resolve andar pela fé e resolve ter os olhos da fé e largar as coisas velhas para trás, a promessa nasce. Isaac nasce. Eu comecei falando sobre Lucas 16, sobre o dinheiro, e estou aqui há 20 minutos falando sobre deixar as coisas para trás para viver a promessa, para a promessa nascer. Porque é uma briga de irmãos, né? Ismael vai representar lá em Lucas 16, quando o Senhor fala que os filhos deste mundo são mais astutos, são mais inteligentes, são mais sábios, são mais habilidosos na lida um com os outros e na lida com o dinheiro, com as coisas dessa terra, do que os filhos da luz. Uma geração, gente, isso é muito óbvio, é só você entender quem é a geração, a linhagem de Ismael. Quando separa, e obviamente que eu não vou ter tempo suficiente para contar no detalhe, mas quando ali tem o momento de o nascimento de Isaac e Abraão manda Ismael e sua mãe para o deserto, naquele momento nasce uma geração. Naquele momento nasce uma geração que hoje nós vamos ver a geração árabe muçulmana. Ela vem da linhagem de Israel, de Ismael. A gente vai ver uma geração nascendo naquela linhagem. Quando a gente olha hoje para os Emirados Árabes, quando a gente olha para o Dubai, para Abu Dhabi, quando a gente olha para... Como é que é o time lá, o país lá que o Neymar, Cristiano Ronaldo joga? Arábia Saudita. Quando a gente olha para aquela riqueza na terra, para os maiores prédios, para as maiores construções, para os lugares que tem os maiores os carros de ouro, para os lugares que você fica assim, você fala, meu Deus, que é isso? Que riqueza que é essa? A gente está olhando para uma geração, para uma linhagem de Ismael, que lá em Lucas 16 vai dizer que os filhos deste mundo conseguem lidar com os recursos financeiros, com o dinheiro, melhor do que os filhos da luz. Quando a gente olha para a geração da promessa, para a geração de Isaac, nós estamos falando dos filhos, judeus e não judeus, porque todos fomos feitos filhos através de Jesus Cristo. Na cruz, o unigênito nos torna primogênito, ele nos adota, Deus nos adota através de seu Filho, através de Jesus na cruz. Então, judeus e não judeus, nós, os gentios, nós somos gentios. Eu não sou judeu, não sou descendente de judeu. Bem provável que a maioria de vocês também não são. Nós somos adotados em Jesus. Só que nós temos, ao recebermos essa adoção pelo sangue de Jesus na cruz, nós acessamos essa promessa. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo santo. Existem várias promessas ao sermos eleitos e filhos de Deus, ao sermos adotados, ao sermos colocados na posição de primogênitos, de os primeiros. O unigênito, aquele que era um, se torna primogênito, aquele que é o primeiro, adotando milhares de nós. E essa promessa nasce.
filhos da promessa, geração eleita, para viver o melhor dessa terra, para comer o melhor dessa terra. Então por quê? Porque os filhos da luz, os filhos da promessa não conseguem viver essa vida abundante e plena? Por que nós passamos tanta dificuldade financeira? Por que é tão difícil prosperar? Porque a gente olha para alguém que não segue palavra, não segue direcionamento de Deus, não segue entendimento, não segue reto nos seus negócios. Por que empresas, muitas vezes mentirosas, por que empresas muitas vezes que só negam, por que empresas muitas vezes que dão o seu jeitinho, por que empresários muitas vezes que estão com negócios do mundo, com negócios que não são retos aos olhos do Senhor, com negócios que não estão consagrados, pessoas que não vivem em santidade, pessoas que vivem com um pé lá e um pé aqui, pessoas que são mornas, assim como vai estar lá em Apocalipse 3,15, porque não é quente nem frio, porque você é morno. Deus fala que está prestes a vomitar você da sua boca. Por que essas pessoas dão certo? Essa é a grande pergunta, né? Que a gente fica, mas Deus, eu falo não para as coisas desse mundo. Romanos 12:2, não se amolde, não se conforme aos padrões desse mundo, mas renove a sua mentalidade, tenha metanoia, mude de rota, vá para uma rota nova, mude de rota, mude seus pensamentos, mude, você está andando para cá, passa a andar para cá, não é mais para o mesmo lugar, para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por que eu não vivo essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus então? Essa é a pergunta, sabe? Por que os filhos do mundo, por que Ismael está dando certo? Por que aquela empresa daquela pessoa dá certo? Por que ela cresce? Por que ela prospera? Por que ela tem acesso a promessas e eu não, Senhor? Abraão passou por isso. Abraão teve dúvida, Abraão foi incrédulo, Abraão quis dar o jeitinho dele, Abraão quis colocar o como no porquê de Deus, Abraão quis colocar o dedo numa visão de Deus, Abraão quis levar todas as suas coisas para trás, sua zona de conforto. Ele só foi viver a plenitude de Deus depois que ele largou isso tudo para trás. Então a resposta para nós aqui hoje é: o que você está carregando ainda? Qual que é seu ló na sua vida? Existe um ló aí. Se você não está vivendo a promessa de Deus na plenitude, existe um ló, você está levando um ló. Existe ló na sua vida. E sobre dinheiro, quando a gente olha para isso, fala, meu Deus, por que eu não consigo prosperar? Por que é tão difícil romper? Por que é tão difícil viver essa perfeita, boa e agradável vontade de Deus? Por que eu olho para o lado, eu vejo injustiça sendo cometida em algumas empresas e a pessoa próspera, abundante? Ei, não confunda as coisas desse mundo, as coisas dessa terra com as coisas que são eternas, cara. Não confunda. Não ache que a plenitude, o resultado de uma empresa, de um negócio, está nas coisas desse mundo. A plenitude é sim, nós vivemos sem ter falta de nada. Plenitude não é ter tudo sobrando. Plenitude não é sobra. Plenitude é não faltar nada. A sobra é o que o salmista Davi vai escrever no Salmo 23. A sobra é o cálice transbordando. A sobra é o transbordo. O transbordo é para outro, não é para você. O transbordo do cálice, quando ele enche, é para que outros possam acessar aquilo que você tem acessado. Agora tem gente que até o transbordo ele quer ficar para ele. Tem gente que até a sobra ele quer ficar para ele. Escassos. Sabe aquela frase famosa, né? Tem gente que é tão rico que a única coisa que tem é dinheiro. É verdade. Tem a linhagem de Ismael que é tão rica que só quer mais e mais e mais e mais. Tem gente que não tem contentamento, só quer mais e vai antecipando o futuro e vai fazendo dívida e vai fazendo conta e vai antecipando o futuro. Por quê? Porque as coisas desse mundo são prazerosas aos olhos, aos ouvidos, ao paladar. As coisas desse mundo são prazerosas. As coisas desse mundo fazem a gente querer antecipar um tempo e pagar caro por isso. Então respeite o tempo de Deus, fique em retidão, fique em sabedoria, fique em obediência. Abraão foi testado no tempo. Vocês já pararam para pensar que Deus testou Abraão na sua paciência e na sua confiança no tempo de Deus? Imagina Deus vir para você
como já deve ter feito várias vezes, liberar uma promessa, uma palavra profética na boca de um profeta, ou uma revelação rema, através da sua palavra. Você está lendo a Bíblia aí, vê uma palavra rema, uma palavra revelada, fala, uau, é isso. E aí Deus coloca você aonde? No teste do tempo. Deus coloca você no teste que Abraão teve, o teste do tempo. Deus fala, eu vou te dar. E aí você fala, tá bom, eu creio. Abraão creu, mais uma vez, é o pai da fé. Mas quando? Quando que eu vou ter? E aí começa, quando? E você começa a se martirizar com isso. E aí você, chega um momento que começa a duvidar. Você começa a duvidar, fala, não, eu acho que Deus errou o endereço, acho que não era eu. E aí você começa a ver outras pessoas acessando aquilo que Deus um dia falou para você. Você começa a ver promessas se cumprindo na vida de outros que aquilo que um dia Deus falou para você. Você está preparado para isso? Você está preparado para ver bênçãos que era para você, Deus liberar antes na vida de outras pessoas? E muitas vezes pessoas que não estão andando em retidão, muitas vezes pessoas que não estão andando em santidade, muitas vezes pessoas que estão negociando princípios, valores, muitas vezes pessoas que estão caluniando, muitas vezes pessoas que são mentirosas, muitas vezes pessoas que estão sendo morno na vida, muitas vezes pessoas que deram seu jeitinho, muitas vezes pessoas que tiveram seu Ismael no meio do caminho, tiveram seu jeitinho para chegar lá. E aí você olha e fala assim, Deus, por quê? Aquela promessa que era para mim está se cumprindo na vida dele primeiro. Está preparado para ser testado no tempo, assim como Abraão teve? Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus não testa a gente em cima daquilo que ele não confia, naquilo que ele já viu antes. Seu teste está diretamente ligado ao tamanho do seu propósito, do seu chamado. Se o teste está grande, meu amigo, você está na prova do tempo aí, tem anos. Se Deus está te testando em cima da sua fé, se Deus está testando a sua obediência, se Deus está testando o seu nível de entrega, de permanência, é porque Ele vai querer te usar exatamente aí. Aquilo que Ele quer te entregar é tão grande que se você não for testado no tempo, se você não for testado na permanência da fé, você vai se perder. Ele não pode confiar coisas grandes a pessoas que não foram passadas num teste grande. Ele não pode confiar grandes promessas, grandes chamados, um grande ministério, uma grande promessa, a alguém que não foi provado no fogo. Provérbios de hoje diz isso. Provérbios 17 tem uma passagem, tem um versículo lá, não vou me lembrar de cabeça agora, que eu li ele hoje cedinho, não estou lembrando qual versículo que é, mas assim como o fogo prova o puro ouro, nós somos provados nesse momento. As grandes promessas da nossa vida não vêm de graça, não caem do céu como a gente espera. As grandes realizações da nossa vida dependem de esforço. As grandes realizações da nossa vida dependem das nossas mãos. Os grandes presentes que Deus tem para a nossa vida é um presente que ele vem embrulhado e normalmente muito bem embrulhado, que vai depender de nós desembrulharmos, do nosso esforço, da nossa sabedoria, do nosso discernimento, do nosso entendimento, da nossa permanência, da nossa confiança, da nossa fé. Essa é a palavra, acho que permanência é a palavra hoje, sabe? Permanência. Acho que permanência é a palavra dessa live de hoje. Existem promessas, Deus já falou, Deus já disse, Deus já mostrou, Deus já até deixou você degustar, sabe, sobre a promessa, mas e permanecer? E não querer dar seu jeitinho, e não fazer Ismael nascer. Porque, galera, não se enganem, se a gente for falar aqui, tirar um pouquinho da espiritualidade e falar de geopolítica, toda essa briga que acontece há milhares de anos na região de Israel é uma briga de irmãos, é uma briga de Ismael e de Isaac. Só isso. Volta na história inteira e você vai ver que a briga que existe hoje é uma briga de irmãos. Então que a gente possa permanecer, não tirando o olho do caráter de Deus e daquele que nos prometeu. Muitas vezes nós nos pegamos mais a promessa do que aquele que prometeu. Toda vez que a gente se pegue mais na promessa é algo tangível, né? A promessa é algo palpável. A
promessa é algo, eu quero aquilo, eu quero aquele lugar, aquele acesso. E quando isso não chega, quando a gente não consegue colocar as mãos na promessa, a ansiedade vem. Então, tira os olhos da promessa, tira os olhos do que é tangível, coloca os olhos em quem prometeu, porque quem prometeu é fiel. Agora, para que isso se cumpra, deixe Ló, porque Isaac só nasceu depois que ele deixou Ló. Fechou? Para que essa promessa se cumpra, deixa as coisas que você tem que deixar, deixa o jeitinho, deixa as coisinhas, anda reto. Fala, Brunão, bom dia, meu irmão. Deixa as coisinhas para trás, deixa o jeitinho. Galera, o desafio desse tempo que eu e minha casa a gente tem tentado, sabe? Porque é difícil, e Deus sabe o quanto é difícil. E eu peço misericórdia dele todos os dias para conseguir que eu não caia nesse lugar. É óbvio que eu caio todos os dias, é óbvio, mas eu tento. É ser quente, sabe? É não ser frio nem morno, é ser quente, é viver em santidade, sabe? E a gente é testado todo dia para sair desse lugar. Todo dia um acesso, todo dia a gente vê algo novo, todo dia a gente vê alguém prosperando em cima de algo que não está reto. Todo dia a gente é testado em cima de santidade. Mas enquanto a gente não deixar Ló, a promessa não vai se cumprir, a promessa não vai nascer. Que a gente possa permanecer pelo tempo necessário, pelo tempo de Deus, em cima daquilo que Ele prometeu. Confiar no caráter de Deus, confiar em quem prometeu, para que Isaac possa nascer. E quando Isaac nascer, que é aquela promessa de Deus, pode ser que Ele te peça o seu Isaac. Não porque Ele quer seu Isaac, porque foi Ele que te deu, Ele não vai tomar. Mas para testar onde é que está seu coração. Porque assim como eu comecei hoje, Lucas 16, versículo 12 e 13, se eu não me engano, depois vocês olham na Bíblia de vocês aí, vai dizer que não podemos confiar em dois senhores e amar dois senhores e viver com dois senhores, porque você vai amar mais um do que o outro, assim como não é possível amar a Deus e as riquezas. Amar as riquezas, ou você ama um ou você ama o outro. Não é possível amar Deus e Mamon. Qual é seu Isaac? Às vezes seu Isaac não é dinheiro. Isaac é aquilo que você tem colocado, muitas vezes, é algo bom, algo genuíno. Isaac, né, como filho de Abraão, era a promessa. É a promessa se cumprindo. É algo de Deus, mas não é maior que Deus. A promessa não é maior do que quem prometeu. A realização de uma promessa não é maior do que a palavra de Deus. Aquilo que Deus prometeu para você que vai se cumprir, ei, toma seu ministério de volta. Assim como Deus cumpriu uma promessa que liberou no altar para mim e para minha esposa há 8 meses atrás. Nós oramos muito sobre isso e Deus cumpriu sua promessa na sua plenitude. Deus entregou mais, melhor e maior para nós, para nossa casa. Devolveu um ministério maior, melhor e maior para nossa casa. Deus cumpre promessas. Agora, se eu achar que o ministério que Deus me deu, um ministério que até internacional, se eu achar que esse ministério é maior do que Deus, Ele vai pedir meu Isaac, Ele vai pedir meu sacrifício. Então, nenhum lugar, nenhuma igreja como denominação, nenhum pastor, nada é maior que Deus. A igreja não é maior que Deus, o seu casamento não é maior que Deus, sua esposa, seu marido não é maior que Deus, o seu ministério sacerdotal não é maior que Deus, o seu ministério evangelístico, profético, apostólico, sua escola, seu ensinamento, seus alunos, suas empresas, não é maior que Deus. E no momento que seu coração estiver desalinhado, Deus vai pedir seu Isaac. Se você não estiver disposto a entregar seu Isaac, colocar no altar, Deus não vai tomar seu Isaac, Ele só quer ver seu coração. Se você entregar no altar, Ele vai falar, pode ficar, meu filho, eu já testei seu coração, vamos embora que eu tenho muito mais para te dar e para te liberar. E a partir de Isaac se cumpre a promessa.
estamos todos aqui. Uma geração que sai de Abraão. Olha que louco isso. Se você pegar de Abraão até Jesus, são 42 gerações. Põe no Google aí pra você ver. Põe no chat GPT aí pra você ver. Quantas gerações saem de Abraão até Isaac. Desculpa, de Abraão até Jesus. Fechou? Tá fazendo barulho a mesa de sinuca aqui, né? Olha lá, o caboclo jogando sinuca enquanto eu faço minha live. Né, Vazinho? Todo mundo tá ouvindo seu barulho de sinuca aqui enquanto o papai fala. Quer jogar sinuca? Tchau pra vocês, que eu vou jogar sinuca com o meu fiote. Deus abençoe, que vocês possam permanecer na promessa, confiando naquele que prometeu, no caráter de quem falou, tirando os olhos daquilo que é tangível, daquilo que é material, daquilo que você consegue palpar, tirando os olhos das coisas dessa terra e colocando os olhares na eternidade, naquilo que Deus prometeu. Fechou? Beijo, Deus abençoe, até depois de amanhã, até quinta-feira, na nossa live MP.